Oi, quinto ano, mais uma aula de língua portuguesa. Continuamos no capítulo 7. Nós vamos falar hoje sobre pontuação e sinais gráficos. Vamos trabalhar um pouquinho lá nas páginas 18 e 19. Antes de entrar nas pontuações e os sinais, eu preciso falar com vocês a respeito da nossa linguagem, né? Quando eu pronuncio algo, quando eu falo, eu tenho uma pausa, eu tenho uma melodia. Então, quando a gente faz uma leitura de um texto, as pontuações elas vão facilitar muito na hora da minha compreensão textual, tá? Então, o que é linguagem? Linguagem é a capacidade humana de estabelecer comunicação nas variadas formas. Então, nesse momento aqui, eu estou utilizando a linguagem, estou me comunicando com vocês. E na linguagem, a gente tem a língua e a fala. A língua é o conjunto de códigos de palavras específicos, então, estão organizados por regras gramaticais, tá? E isso vai estabelecer a minha comunicação com vocês. A fala é a forma particular como os seres humanos são capazes de se comunicar. Tá? E isso que existe as regras gramaticais. Então, nesse sentido, a gente tem a pontuação. E o que são pontuação? São sinais que organizam a estrutura das frases e orações. Há 9 sinais de pontuação. Tá voltando aqui as aspas, porque eu vou fazer uma outra aula específica sobre elas, tá bom? Então, aqui tenho o ponto final, os 2 pontos, ponto de exclamação, as reticências, as vírgulas, os parênteses, travessão, ponto e vírgula e o ponto de interrogação, tá? Na nossa comunicação oral, no processo de fala, os recursos são diversificados. Então, conseguimos expressar sentimentos, conseguimos expressar emoções pela nossa entonação, pela nossa melodia e pela nossa pausa. Às vezes a gente vai ler uma frase e não respeita a pontuação, a gente perde até o fôlego, né? Então a gente precisa dessa pausa, é a nossa entonação ao falar na nossa comunicação oral, tá? Nesse mesmo sentido, essa pontuação ela é utilizada. Então pontuamos as nossas frases a fim de aproximar o quê? Da entonação oral. Dessa forma, a vírgula, o ponto de interrogação, o ponto final, ponto de exclamação, os 2 pontos, parênteses, reticências e o travessão, eles vão nos auxiliar na nossa entonação, na nossa melodia e na nossa pausa, ok? Então, vamos trabalhar aqui com vocês algumas frases, tá? Então, aqui eu tenho, nós nos vemos há muito tempo. Então, aqui eu estou dando o ponto final, eu finalizei e eu dei a minha pausa absoluta. Nós nos vemos há muito tempo. Pronto, acabou aí, tá? Outro contexto eu tenho aqui. Eu vou utilizar o ponto de exclamação. Há quanto tempo não nos vemos? Eu aqui estou dando uma ideia exclamativa, eu estou atribuindo surpresa, admiração, até mesmo espanto. Há quanto tempo nós nos vemos? Então eu posso dizer assim, poxa vida, né? Que saudade que eu estou sentindo de você. E nessa mesma frase eu tenho aqui o ponto de exclamação. Há quanto tempo nós nos vemos? Será que bateu saudade? Então, aqui eu tenho uma ideia interrogativa, eu estou usando o ponto de interrogação. Então, o leitor, ele entoa como dúvida e eu faço o quê? Uma pergunta. Então, essa é a minha entonação a eu ler essa frase. Então, o leitor ele já vai entender, é uma dúvida, tá? Outra aqui que a gente vai usar é a reticência. A reticência, como que eu vou ler isso aqui? Aí é muito importante a minha entonação. Nós nos vemos há tanto tempo. Aqui, a fim de atribuir o sentido de uma ideia inacabada, com finalidades omissas. Eu tenho umas intenções aí que não foram acabadas, né? Então, aí, observe a questão da entonação, tá? E aqui eu tenho a minha
vírgula. Vamos aqui, eu trouxe uma frase para vocês. Estou vendendo o meu filho. O que vocês entendem por essa frase? Estou vendendo o meu filho. Parece que a mãe está literalmente vendendo o filho, né? Que horror! Agora, olha a importância da vírgula. Estou vendendo meu filho. Eu não sei o que ela está vendendo, mas com certeza não é o filho dela, tá? Então, nesse sentido, a vírgula ela serve para enfatizar ou separar certas expressões e orações para evitar ambiguidade. Então, nesse caso aqui, eu dei uma pausa, eu separei as minhas ideias aqui. Outra expressão, né? Continuando falando sobre vírgula, aqui eu tenho, não estou com fome. Tudo bem, não estou com fome. Eu utilizei aqui o advérbio de negação, que é a palavra não estou com fome. Agora aqui eu vou utilizar a vírgula. Não estou com fome. Nessa primeira negação, primeiro eu nego, não. Depois eu dou uma pausa, que é a vírgula. Estou com fome. Depois eu dou a ideia de afirmação que eu estou com fome. Não estou com não. Pausei. Eu estou com fome. A primeira não estou com fome. A segunda já neguei, pausei e afirmei que estou com fome, tá? Aqui eu tenho outros sinais também que dá a ideia de pausa, que é os 2 pontos. Os 2 pontos, ele indica uma pausa, uma citação e até mesmo uma enumeração. O ponto e vírgula, ele é um ponto intermediário entre o ponto e a vírgula. Eu costumo dizer que é uma vírgula prolongada aqui. O travessão, a fim de marcar fala ou citação. Os parênteses, que eles servem para separar exemplos ou informação do texto. Então, eu utilizei aqui. Os alunos que foram premiados no festival visitaram Lisboa. Então, eu dei o exemplo de quem? Dos alunos. Outro aqui, Lisboa, estou dizendo quem é. O que é Lisboa? Lisboa é a capital de quem? De Portugal. É uma cidade belíssima. E também quando eu uso em siglas, tá? Aqui, Organização das Nações Unidas, a ONU. Coloquei entre parênteses as siglas, ONU. Produto Interno Bruto, o PIB. O PIB também ficou entre parênteses, tá? Para a nossa atividade, com a explicação que a Pro deu, vocês vão realizar as 2 páginas, tá? A 18 e a página 19. Essas atividades vão colocar em prática a aula, né, sobre a introdução das pontuações e os sinais gráficos, ok? Beijos, boa aula, bons estudos!